Brasil, e a gente volta para continuar conversando sobre isso. Mafalda, olha o que ela colocou no chat. Muito injusto eu ter uma casa e depois de casar, meu cônjuge ter direito, sendo parcial de bens. Não falei que seu cônjuge tem direito a isso, não. Eu falei que se você quiser vender, você tem que ter a anuência dele. Não estou falando que o bem é dele, porque não é. Comunhão parcial de bens, o que é seu antes do casamento é seu. É bem particular. Para vender, você tem que ter o consentimento, mas o bem continua sendo bem particular. Tanto que se você vende a casa e compra uma nova casa, aquela nova casa continua sendo bem particular, que é o que a gente chama de bem subrogado. É o bem que você colocou no lugar do outro. Ok? Vamos seguir o bonde. Olha lá. Bloco número 6. Então vamos lá. Separação de bens. O que nós vamos ter aqui? O que nós vamos ter aqui nesse caso de separação de bens? Curte isso aqui, ó. Aqui, a gente bota o nosso momento do casamento, só que o que você tem antes é só seu. E o que você adquire depois é só seu. Então, o que você tem antes e o que você tem depois. Então, aqui é cada qual com seu cada qual. É tudo bem particular. Só que você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Bem particular. Bem particular. Só que você tem que entender que o regime da separação de bens, ele pode ser por uma escolha dos cônjuges, ou ele pode ser obrigatório. Quando decorre de uma escolha dos cônjuges, aí a gente tem aqui o pacto antenupcial, que a gente viu. Eu vou até botar mais para cima aqui. Vou fazer o pacto antenupcial falando, olha, eu quero o regime da separação de bens. Agora, quando é que o regime da separação de bens vai ser um regime obrigatório? Quem é que lembra? Quem casa com mais de 70 anos. E isso aqui vale para união estável, viu? Súmula recente do STJ. Quem casa mediante causa suspensiva, lá do 1523, a gente já viu isso aqui. E também quem pediu suprimento judicial para o casamento. Quem, para casar, precisou de autorização judicial. Tá? Tudo bem? Show de bola. Professora, nesse caso aqui, eu sei que tem uma discussão, porque tem uma súmula, agora presta atenção no que eu vou te falar. Tem uma súmula, que é a súmula 377 do STF, que fala: o bem que for adquirido onerosamente na constância do casamento no regime da separação obrigatória de bens tem que ser partilhado. É como se no regime da separação obrigatória de bens pudesse ter uma bolinha azul aqui, tá vendo? Só que você tem que ter cuidado. Não é uma partilha automática, porque assim, o regime da separação obrigatória de bens, ele é imposto, né? Ele é imposto, só que ele pode causar injustiça. Imagina, os dois têm lá 70 anos, ou um deles. Ninguém tinha nada. E juntos eles construíram um patrimônio. Gente, 70 anos, a pessoa
têm uma vida normal. Então, juntos construíram um patrimônio. Não tem aquele povo que, como é que fala? Cria um produto, um negócio e bomba, né? Já mais velho. Pronto. A pessoa, o casal evoluiu ali. Construíram juntos. Aí o STF falou, cara, se for um patrimônio conjunto, eu não posso cometer injustiça de porque é na separação obrigatória não partilhar. Na separação convencional não tem essa possibilidade, não. Você pode passar a vida inteira apoiando a pessoa. Se a pessoa adquirir um patrimônio por meio do seu apoio, aí você não tem direito a nada. Mas na separação obrigatória, o Supremo falou, olha, tem que partilhar o que for, né, adquirido por esforço comum. Só que o STJ complementou essa súmula e falou aqui, olha, você pode partilhar o que foi adquirido onerosamente durante o casamento, desde que haja comprovado esforço comum, tá? Desde que fique comprovado o esforço comum. Porque se não tiver esforço comum comprovado, e esforço comum é esforço mesmo na aquisição, nada feito. Robertina de Jesus. E no regime da participação final nos aquestos? O que a gente tem? Aqui é um regime de galera que tem muito dinheiro. O que você tem antes é só seu. O que você tem depois do casamento, que entra no seu patrimônio, também é só seu. Só que, deixa eu te contar uma coisa. Vamos desenhar nossos nubentes aqui. Só que esse regime, ele é um regime misto. Porque ele dá, durante o casamento, um grau de liberdade muito grande para os nubentes. Ele parece muito o regime da comunhão, durante o casamento, o regime da separação de bens, tá? Ele aparenta muito o regime da separação de bens, porque ele te dá uma liberdade muito grande, tá bom? Então, durante o casamento, a gente tem aqui uma aparência de separação de bens. Você tem autonomia bem grande para deliberar sobre seus bens. Mas se você for fazer o divórcio, ele parece muito uma comunhão parcial de bens. Porque a gente vai fazer uma partilha do que for comum, desde que a gente comprove uma participação na aquisição daquele bem. Então, a gente vai ter aqui a partilha. Pode ser que haja, pode ser que não haja, mas pode ser que haja algum bem com esforço comum. Então, a gente vai fazer a partilha, só que a gente só vai apurar o que seja comum no finalmente da goiaba. Ok? Eu quero que você visualize que a gente só faz meação onde tem a bolinha azul, tá vendo? A gente só faz meação onde tem a bolinha azul. A gente só faz meação onde tem a bolinha azul. Certo? Agora, Roberta, você falou que isso aqui gera reflexo no divórcio. Dá uma olhada nesses desenhos aqui. Se nesse primeiro caso aqui a pessoa divorcia, vai embora com a cota bonitinha dela, tá? Cota bonitinha dela. Agora, professora, nesse outro caso aqui, vai embora com a cota dela. No caso aqui embaixo, vai embora com a cota dela, tá? No caso aqui, vai embora com a cota dela. E aqui, vai embora com a cota dela. Roberta, eu não entendi. Professora, põe seu nome.
Vou botar aqui, ó, Roberta Queiroz. Dá o print aí na tela. Professora, não entendi a diferença da separação de bens e da participação final nos aquestos. A diferença é que na separação de bens convencional não tem a menor possibilidade de partilhar. Essa bolinha azul aqui é só no obrigatório. Por isso que eu puxei a setinha por obrigatório, tá? Na participação final nos aquestos tem essa possibilidade. A diferença é exatamente essa. Separação de bens é o que eu falei. Você pode passar a vida inteira apoiando a pessoa. A pessoa criou uma coisa e ficou rica, milionária, e você apoiou. Se tiver tudo no nome dela, você não vai ter acesso a nada. Nada. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Quero que você visualize esse negócio. E uma coisa é o divórcio. Uma coisa é você mandar a pessoa ir embora com o que ela tem. Divórcio. Outra coisa completamente diferente é no caso de morte. Vamos lá. Deu print? 3, 2, 1. Print 3, 2, 1. Vamos lá. Quando ocorre a morte de uma pessoa, surge um fenômeno chamado herança. E essa herança será partilhada entre os herdeiros. Eu quero que você me diga quem é herdeiro por disposição da lei. Quem é herdeiro por disposição da lei? Aqui a gente vai ter a incidência do artigo 1829 do Código Civil, tá? A gente tem que ter a recordação de quem é herdeiro. O 1829, ele fala da ordem de recebimento da herança, que a gente chama de ordem de vocação hereditária, tá? Ordem de vocação hereditária. Professora, o que é essa ordem de vocação hereditária? É a ordem de quem vai receber a herança. Quem é que lembra disso? Primeiro, ocorrida a morte, a herança vai para quem? Para os descendentes. De quem? Do morto. No caso de ascendente, se o morto tem filho, neto, bisneto, é todo mundo descendente. Quem é que tem preferência? Qual é a ordem? Vamos lá. Primeiro filho. Se não tiver filho, vai para o neto. Se não tiver neto, vai para o bisneto, etc. Tá? Então, se a pessoa tem filho, neto, bisneto, primeiro os filhos. Roberta, a pessoa não tem descendentes. A herança vai para quem? Para os ascendentes, tá? Se a pessoa não tem descendentes, a herança vai para os ascendentes. Professora, quem são os ascendentes? Primeiro, pai e mãe. Não tem? Aí vai avô, avó. Não tem? Bisavô, bisavó e por aí vai. Então, se eu estou aqui e eu morro, eu deixo herança, eu tenho pai e mãe, avô, avó, avô, avó. Quem vai receber minha herança? Meu pai e minha mãe. Tá bom? Agora, professora, e se não tem ascendente? Vai para o mozão. E é o cônjuge ou companheiro, que eu vou representar no nosso desenho aqui por esse coração. Vai para o cônjuge ou companheiro. Professora, o cônjuge ou companheiro é sempre herdeiro de uma pessoa? Sim, sempre. Se ao tempo da morte o morto estava casado ou vivia uma união estável,
aquele cônjuge ou aquele companheiro, claro e evidente, será herdeiro. Não sei se vai receber a herança, mas é herdeiro de qualquer jeito. Porque herdeiro é um conceito legal. É descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro do morto. Se vai receber, são outros 500. Primo é seu herdeiro. Não tem como você falar, não quero que seja meu herdeiro. É seu herdeiro. Mas deixa eu te falar. Se vai receber ou não, são outros 500. Ok? Então, beleza. E se não houver cônjuge ou companheiro, a herança vai para os colaterais até o 4º grau. Aí a gente tem uma ordem para seguir. Quem é essa ordem? Irmãos de quem? Do morto. Se não houver irmão do morto, vai para quem? Sobrinhos. Se não houver sobrinho do morto, vai para quem? Tios. Se não houver tio do morto, vai para quem? Para os primos. Não esqueça, sobrinho e tio não dividem entre si, mas o sobrinho tem preferência em relação aos tios. Então, se uma pessoa morre deixando sobrinho e tio e primo, primeiro o sobrinho recebe. Eu só desço para a classe seguinte na falta da classe anterior. Então, eu só vou deferir a herança para os pais de uma pessoa se não houver descendente dessa pessoa. Tá? Só que aí eu quero que você veja o seguinte. Quando a herança é entregue ao descendente, ou quando a herança é entregue ao ascendente, tem que dividir com o companheiro. É o que a gente fala de concorre na herança. Então, a gente vai colocar o cônjuge ou o companheiro aqui, ó. Tá vendo? Então, se o morto tinha filhos, a herança vai para os filhos. Mas se o morto era casado ou vivia uma união estável, esse cônjuge ou esse companheiro também vai ter que o quê? Dividir. Entendeu? Só que aqui eu quero que você veja o seguinte. O cônjuge, olha para a tela agora, olha para a tela e não descola o olho dessa tela. Aqui, quando o cônjuge tiver que dividir a herança com os ascendentes do morto, pai e mãe do morto, a gente vai dividir sempre qualquer que seja o regime de bens. Isso quer dizer que quando alguém morre, você define a herança da pessoa. Vou voltar aqui no desenho. Vamos pegar, por exemplo, este caso aqui. Olha para esse caso aqui agora. Imagina que o B morreu. E o B tem pai e mãe, não tem ascendente. Eu vou pegar a cota que é do A. O A tá vivo, cara. A ameação dele, ele vai seguir a vida dele. Só que além disso, a herança que é do B, que corresponde à ameação do B, aqui, tá vendo só essa parte aqui? Vai ser dividida entre pai, mãe do B e o cônjuge do B, que é o A. Por quê? Porque ele vai participar independentemente do regime de bens que era casado com o morto. Só que primeiro você tem que definir o que é a herança da pessoa. E como que você define o que é a herança da pessoa? Aqui, fazendo esses desenhos na sua prova. Verificando se é
comunhão parcial, universal, nananã, passa o risco no meio, 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 passa o risco no meio. O que tiver para lá é de um, o que tiver para cá é do outro. E pronto. Aí o que tiver para o lado que é da pessoa que morreu, corresponde à herança da pessoa. Pode ser a ameação da pessoa e os bens particulares, pode ser só bem particular da pessoa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, o cônjuge, se não tem descendente, não tem ascendente, o cônjuge vai receber sozinho também qualquer que seja o regime de bens. Aí quando vocês ficam decorando quem é meeiro não é herdeiro, 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 tá errado. Para de feiura, para de loucura, não tá bonito. Professor, por que tá errado? Porque a ideia não é essa. Veja no exemplo que eu te dei. Se nesse primeiro caso aqui do ascendente, nesse caso do cônjuge, ele, independentemente do regime, vai ter que dividir com os ascendentes e vai receber sozinho, ainda que ele seja meeiro, ele é herdeiro, Brasil. Essa história de quem é meeiro não é herdeiro, quem é meeiro não é herdeiro, quem é meeiro não é herdeiro, decora, mas decora correto? É só quando o cônjuge estiver concorrendo com os descendentes do morto. Porque aqui o legislador fez uma opção. Aqui, a gente vai verificar que o legislador vai ordenar que o descendente divida com o cônjuge a depender do regime de bens. Então aqui a gente vai ter que dividir. E não precisa decorar, porque é tão fácil. É tão fácil. Quando é que o cônjuge sim divide e quando é que o cônjuge não divide? Quando é que o cônjuge divide e quando é que o cônjuge não divide? Quando é que vai ser isso? Olha só. Falei para você que esse caso é igual que nem esse. O primeiro caso, comunhão parcial de bens sem bens particulares, é igual a esse aqui, comunhão universal de bens. Por que que o cônjuge não concorre com os descendentes do morto na comunhão parcial de bens sem bens particulares e na comunhão universal? Porque, veja, se o B morre, sobra só a metade do B como sendo herança. O legislador falou, cara, o A já pegou metade aqui da parada. Então a metade que é do B, bora dividir somente entre os filhos do B, os netos do B. Porque ele já recebeu a ameação. Só que isso não vai acontecer se o A estiver tendo que dividir a herança com os pais do B. É só com os filhos. Então onde que... Tá vendo que é igual? Tá vendo que é igual? Nessa situação que só tem meação mesmo, não tem nada de bem particular, o cônjuge não entra. Então, comunhão parcial de bens, sem bens particulares, e comunhão universal de bens, o cônjuge não vai dividir com os filhos. Não vai dividir com os filhos. Isso quer dizer que se o morto era casado, João era casado com a Maria no regime da comunhão universal de bens. O patrimônio do casal era de 1 milhão. Tinha 2 filhos. Deixa eu te falar. João morre. Qual que é a herança do João? 500 mil. Que é a meação. Vai dividir com quem? Com os 2 filhos. Só. Maria pega a meação dela. Tchau, vai embora. Vai encontrar um novo presente de Deus, porque Deus já recolheu aquele presente anterior.
E os 2 filhos vão partilhar a herança do pai. Agora, imagina que o João não tem filho. João deixou a herança. A ameação dele. Aí, tem pai e mãe do João. E o cônjuge? Nesse caso, o cônjuge vai receber, porque o legislador disse, olha, aqui embaixo é qualquer que seja o regime, não tem essa história. E também para evitar o golpe do baú, no regime da separação obrigatória de bens, que vai acontecer nesses casos aqui, o cônjuge sobrevivente também não vai partilhar. O que sobra? Separação convencional de bens, participação final nos aquestos e comunhão parcial de bens com bens particulares. Então, onde que o cônjuge concorre? Comunhão parcial de bens com bens particulares, mas aí ele vai concorrer só nos bens particulares, né? O cônjuge vai dividir só nos bens particulares. O que for comum vai só para os filhos. Comunhão parcial de bens com bens particulares, participação final nos aquestos e separação convencional de bens. Ok? É isso. É só isso. Então você tem que ter muito, 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 muito cuidado com isso aqui. Tá bom? Professora, eu quero morrer demais. Não vai morrer coisíssima nenhuma. Tá tudo bem. Professora, eu quero fazer todos os cálculos possíveis cobrados em prova. Porque eu quero entender tudo. Roberta de Neve e as 7 questões. Aquele nosso programa marcado categoria na semana que antecede a sua prova. Nós temos 7 encontros, 7 partes do Código Civil, que corresponde a toda a disciplina de Código Civil. Parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. 7 partes, 7 questões, 7 dias de estudo. Professora, que dia e que horário? Vou marcar e vou disponibilizar para vocês no meu Instagram o dia de gravação. Mas fique ligado porque é na semana que antecede a prova, tá? É aquele sprint final. Geralmente a gente acerta todas as questões da prova nesses 7 dias. É canseira, é muito cansativo, mas a gente acerta todas as questões, tá? E aí eu quero que você que está aí acompanhando o nosso encontro, principalmente a galera que está acompanhando ao vivo, curta o meu canal do YouTube, Direito Como Nunca Se Viu, Roberta Queiroz. Vou colocar aulas para vocês ali de revisão. E se você quiser verificar como foram os Robertas de Neve dos exames anteriores, a gente tem lá do exame 34, 35, 36. Todos esses encontros estão no meu canal. Roberta de Neve e as 7 questões. Professora, eu quero me antecipar e já assistir o Roberta de Neve do 36. Eu quero me antecipar e assistir o Roberta de Neve do 36. Tá lá no meu canal. Todos os vídeos numa playlist, tá? Entra lá, curte o meu canal, me dá aquela força. E se você gostou dos nossos encontros de checklist, também entra aqui na nossa plataforma e me dê as 5 estrelinhas, porque eu preciso dessas estrelinhas para mostrar pro chefe que eu tô dando conta do serviço, tá bom? Um beijo para você, categoria. Estamos juntos, obstinados na busca do seu sonho e na busca da sua aprovação. Porque somente terá direito à vista mais fantástica aquele que suportar a escalada da montanha. E a escalada é um processo que dói, né, Pablito? Esse aqui é Pablito, ama direito civil,
Né, mamãe? Tudo da adoção, da rua, meus bichinhos tudo da rua. E é isso. Manda um beijo pro povo. Tchau, meu povo brasileiro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau.